Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio. Mais uma vez temos o prazer de dar continuidade, no nosso propósito aqui, no nosso canal Deus e a Ciência. E hoje nós estaremos falando de modelagem de Deus, princípios da criação. Então a gente vai estar falando sobre a arquitetura, que Deus usou e como é que a gente pode identificar isso naquilo que a gente vê na nossa base tecnológica, podemos dizer assim. Então, a lição é a lição de número 8 e nós estamos entrando na questão de como as coisas foram criadas. Então, a primeira parte que nós podemos abordar aqui é que a gente vê que Deus, ele é, diferentemente da ciência, Deus é a verdade. Por que eu digo isso? Porque a gente tem um desenho aqui que está mostrando a grande descoberta, uma das grandes descobertas que foram feitas, que é a verdade daquilo que constitui o elemento químico, no caso, o átomo. Então, a gente tem uma estrutura onde a gente tem partículas neutras e partículas carregadas positivamente no núcleo, para quem não conhece, e em volta dessa estrutura do núcleo a gente tem partículas carregadas negativamente, que são chamadas de elétrons. E por que a gente está falando sobre isso? A gente está falando sobre isso porque a palavra átomo, se você for lá pesquisar no como essa palavra foi designada lá na Grécia, você vai descobrir que a palavra átomo ela tem um significado interessante. A palavra átomo significa indivisível. Então, a palavra átomo significa indivisível. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a palavra átomo significa indivisível, porque quando ela foi levada na questão científica para representar a base da partícula, isso aqui é uma partícula fundamental que constitui elemento químico na natureza, a palavra átomo ela quer dizer indivisível. E a gente vê que com o avanço tecnológico se fez ou se provou que a partícula atômica, o átomo, ele pode ser dividido, ele pode ser quebrado. Então, por exemplo, quando um feixe, um nêutron, algum outro tipo de partícula vai e encontra esse átomo, ele pode ser quebrado, ou seja, ele pode ser desfeito. Então, por que é importante a gente prestar atenção nisso? Para mostrar para vocês que se a palavra átomo é algo que representa algo indivisível, e o átomo já foi provado que ele já foi dividido, então a gente percebe que a ciência não é a verdade. Como assim, pastor? Não estou entendendo. A ciência não é a verdade porque ela definiu o átomo como indivisível. Só que quando eu acelero uma partícula contra o núcleo do átomo, eu quebro o núcleo do átomo. Isso se chama fissão. Fissão é a quebra, é quando eu pego o átomo e desmembro ele. Só que se a ciência disse que ele era indivisível e a ciência mesmo comprovou que ele pode ser dividido, então a gente vê que a ciência, ela fez, na sua definição primeira, ela fez uma afirmação errada. Ela fez uma afirmação que se provou com o tempo que é uma afirmação errônea, é uma afirmação falsa. E por que eu estou falando isso? Estou gastando tempo para falar isso. Porque você vê que a ciência ela não é a verdade. É isso que eu quero deixar claro para você. A ciência é a busca pela verdade. Porque se a ciência fosse a verdade, o átomo não seria definido como átomo, porque a palavra átomo significa indivisível. Só que se ele foi provado ser divisível, se ele pode ser quebrado, então essa definição a princípio foi errada. Foi descoberto depois que ele não é indivisível, ele é divisível. Eu posso pegar um átomo e quebrar ele. Esse princípio, inclusive, está na bomba atômica. Não vamos entrar no detalhe agora, mas só para você saber
que o átomo pode ser quebrado. Então essa palavra foi definida errado. E se ela foi definida errado, outras palavras e outras coisas científicas também podem ter sido definidas errado. Ah, pastor, mas a ciência tem evoluído muito. A ciência tem evoluído, mas não quer dizer que na evolução não existem outros erros. Isso aqui é uma prova de que a ciência não é a verdade. A ciência é uma busca. A ciência é um caminho de encontro à verdade. Percebe isso? Ah, não, mas está provado cientificamente. Estava todo mundo crendo, todo mundo aceitando na comunidade científica que o átomo era indivisível. Lá na época da Grécia, lá quando foi sugerida a partícula atômica. E aí veio se provar que não era. Ah, pastor, mas isso é porque começou errado, mas hoje as pessoas não erram mais. Nós temos aí um exemplo recente, né? Vou colocar aqui, só citar para você, que existia na comunidade científica, lá mais ou menos 1800 e alguma coisa, que eles sugeriram a partícula que é eletromagnética, né? A onda eletromagnética, melhor dizendo, que para ela trafegar no espaço, vou até desenhar aqui para você, para ela trafegar no espaço, né, eu tenho uma onda eletromagnética aqui, ó, que é um vetor, né? Então teria que desenhar ela aqui como um vetor, vou ser mais preciso aqui no nosso desenho. Então essa aqui é a onda magnética, por exemplo, e essa aqui é a onda elétrica. Elas estão assim representadas aqui. É só para você ter uma base. Você pode pesquisar na internet e você vai ver. E eles achavam que para essa onda se propagar, para ela se manifestar, existia no conceito científico que deveria haver um meio. E esse meio foi definido como éter. Então isso não é tão antigo, isso não é lá da Grécia, isso é uma coisa pouco recente até. E aí veio se descobrir as equações de Maxwell, que é um cientista que equacionou, né? Faraday falou sobre isso, ele percebeu que havia uma conexão entre eletricidade e magnetismo, e o Maxwell foi o cientista que veio a colocar a matemática em cima desse conceito. E aí se descobriu que o éter não existia. Vou até colocar aqui, ó. Se descobriu que isso aqui era falso. Então, a ciência, ela é isso. A ciência, ela é um processo que está experimentando, testando, para tentar descobrir a verdade. Então, tem coisas que hoje se pode considerar verdade, que daqui a algum tempo poderão ser desmentidas. Por que é importante perceber isso? Porque a ciência não é a verdade, a ciência é uma busca pela verdade. Tem que ficar bem claro isso. Porque se fosse a verdade, não haveria erros. Você define, está definido. Mas a ciência não é a verdade, a ciência é uma constante aperfeiçoamento, né, de um processo de pesquisa para que se chegue no conceito da verdade. Quer ver uma outra coisa, que é uma definição? Só estou citando, né? Não vamos explicar em detalhes. Existe um conceito, por exemplo, científico, que é definido que toda partícula, toda manifestação elétrica ou magnética, ela é revelada através de um dipolo. Ou seja, vou colocar isso para vocês de uma forma simples. É como que sempre que você tiver um ímã, você vai ter norte e você vai ter sul. Só que é um conceito. Todo ímã tem que ter um polo norte e um polo sul. Isso é um dipolo magnético. Aí, agora recentemente, né, a gente vendo a pesquisa na fronteira do conhecimento, não faz tanto tempo assim, talvez nem 5 anos, eu não sei precisar agora, mas é uma coisa bem recente, talvez aí no máximo 10, 15 anos, não sei, mas é uma coisa recente. Se descobriu, eu vou até escrever aqui para a gente não perder, se descobriu ou se evidenciou o monopólio
monopolo magnético. Então, você vê, uma das definições que está lá no magnetismo de Maxwell, está lá na definição da ciência que estuda o eletromagnetismo, é que tudo tem que sempre se manifestar com dois polos magnéticos. Aí foi feito um teste onde se descobriu o monopolo magnético. Aí você vai dizer para mim, tá, mas é verdade isso? É a última evidência, uma das últimas evidências que a gente tem. Ah, isso invalidou o dipolo? Não. É que se descobriu uma situação especial onde o monopolo magnético aparece. Então, perceba isso. Existe um aperfeiçoamento científico em busca da verdade. A diferença da ciência para a palavra de Deus é que a palavra de Deus é a verdade. Então é um conceito que eu quero lançar aqui para você. E a ciência é uma busca pela verdade. Ah, mas a ciência falou. A ciência falou, amanhã ela pode desfalar. A ciência definiu, amanhã ela pode se corrigir a si mesma e dizer, não é bem assim. Não é dessa forma. Por isso que é ciência. Ciência é conhecimento. O conhecimento vai melhorar. Nós vamos ver que tinha coisa que a gente achava que era de um jeito, parecia que era daquele jeito, e a gente vai descobrir uma nova realidade que vamos ter que explicar de uma outra forma. Importantíssimo você entender isso. Então, a gente começa pelo átomo, né? Já começa errado. Né? Ficou a palavra até hoje, né? Ficou uma ironia, né? Uma coisa que é chamada de indivisível, e os aceleradores de partícula, que são instrumentos que aceleram uma partícula e faz o choque das partículas, consegue quebrar o átomo, e nessa quebra libera uma energia, e eles estão estudando, né, sobre o que vem a produzir essa quebra. Chama-se fissão nuclear, para você conhecer o termo. Né? Tem até aceleradores de partícula, tem o CERN, que é um acelerador que está na Europa, tem outro acelerador que eles estão montando, não sei se já está terminado, que também está fazendo o mesmo papel, né? Tem o mesmo propósito. Então é importante entender isso aí. Então já começamos com 3 exemplos para mostrar para você que ciência não é a verdade. Ciência, podemos, favorável à ciência, de dizer que a ciência é parte da verdade. Vamos colocar dessa forma, porque tem muita coisa na ciência que nos ajuda a desenvolver as tecnologias que a gente tem. Então não podemos ignorar a ciência nesse sentido, mas a ciência, no sentido completo, ela é parte da verdade. O que é que tem na ciência hoje que amanhã vai ser desmentido pela própria ciência? É isso que é importante. Então, conceito científico é esse. Por isso que se faz testes, porque é no teste que você verifica se aquilo que a gente acredita, se aquilo realmente se confirma. Né? Então, é uma questão muito interessante. A gente tem que pensar a ideia de pensamento científico não como verdade. A gente tem que estar aberto para novas descobertas, que é assim que a ciência evolui. Se a ciência dizer, é isso, né? Por exemplo, como em 1800 houve uma coletividade científica, né, no meio científico, e em que eles disseram que já havia se descoberto tudo sobre a matéria. Em 1800 eles tinham esse pensamento. Hoje se descobriu, né, com o avanço, que tem muita coisa para se descobrir. Muitas outras teorias foram geradas e até hoje estão estudando os fenômenos científicos. Estão descobrindo muitas outras coisas que na época de 1800 não se sabia. Então você vê, eles também achavam uma coisa que não era verdade na época deles. Então, ciência é a busca pela verdade. Eu estou gastando tempo para você que não é da área, para você entender. Porque às vezes a ciência se coloca como uma coisa absoluta, ela não é absoluta, absoluto é Deus. Então, importantíssimo a gente entender isso daí. Muito bem. Uma vez entendido isso, a gente vai começar aqui a falar de grandes personagens científicos. Então a gente tem aqui, por exemplo, Isaac Newton, né? Foi um dos grandes que esteve para desenvolver. E o que Newton fez? Eu até escrevi aqui para nós fixar. Newton desenvolveu o universo clássico. Então,
você vai entender isso aqui comigo, que Newton ele desenvolve o que a gente chama de universo clássico. Então, eu vou desenhar aqui para a gente poder representar isso aqui e fixar bem esse conceito. Então, o que é o universo clássico, pastor? Não estou entendendo. Então, o universo clássico, que é o que está aqui, ó, Isaac Newton. Universo clássico. Vou até escrever com outra cor aqui para nos ajudar. Mecânica clássica, também podemos considerar assim, né? Mecânica clássica. O que vem a ser isso, pastor? Eu não sou da ciência, não entendo essas terminologias. Me dá uma clareza aí. Mecânica clássica, para você entender, é a ciência que define o movimento do dia a dia. Por exemplo, se eu pegar aqui meu apagador aqui, ó, estou usando esse paninho aqui para apagar o quadro, né? Se eu jogar ele para cima, ele cai, certo? Se eu jogar uma bolinha, jogar assim, ela cai. Se eu atirar essa bolinha para frente, ela vai descrever um movimento, certo? Esses movimentos que a gente tem no dia a dia, né? Por exemplo, quando você vai regar o teu jardim. Por que a água... Eu vou colocar aqui o desenho para você entender. Por que eu uso uma mangueira aqui, ó? Boto uma mangueira e eu jogo água. Vamos dizer que ela vai jogar água, né? Por que a água faz esse movimento? Por que a água não cai assim? A água faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento é o real. Esse movimento seria, por exemplo, um movimento que eu imagino, um movimento teórico. Porque quando eu uso uma mangueira, o movimento que eu percebo é esse segundo aqui, ó, e não esse aqui. Numa mangueira, né? A mangueira que tem pressão, né? Como é que se explica isso? É porque, como ela tem pressão, tem uma força, né? Explicando para você aqui. Eu estou te dando parâmetros para você entender, tá? Você que não é da área. Quem é da área, isso aqui não precisa essa explicação tão mastigada. Mas para quem não conhece, eu preciso levar esse conhecimento para todos, né? Então, por que a mangueira descreve esse movimento? Porque quando eu saio da mangueira aqui, ó, imagina que aqui a mangueira, ela tem uma pressão neste sentido. E a gravidade puxa a água para baixo, neste sentido. Então, aqui é a força da gravidade, certo? E aqui é a força da pressão da água. E aí, na hora que faz uma somatória vetorial, pastor, o que é vetor? Vetor é quando você vai descrever uma partícula de uma forma que só o número não pode descrevê-la. Eu preciso definir uma trajetória para definir um vetor, né? Eu preciso de dois parâmetros para poder definir o vetor. Por exemplo, para mim definir 3 kg de açúcar. É só 3 kg de açúcar. Eu boto o número 3, está definido. Não preciso mais do que um número para definir. Mas para mim definir esse movimento, eu preciso de um vetor. Então, um puxa para cá, para a direita, o outro puxa para baixo. O resultado é esse aqui, ó. A soma das duas forças, uma para cá e a outra para cá, faz essa composição, que é aquilo que você vê. Quem que foi a pessoa que matematicamente descreveu tanto o conceito como a matemática? Foi Isaac Newton. Então, Isaac Newton é o pai da mecânica clássica. É esse movimento, por exemplo, você pega o teu carro, por que o teu carro acelera e desacelera? Por que ele demora para frear? Por que ele demora para acelerar? Quem é que explicou isso? Isso é lei da inércia. Quem é que explicou isso? Isaac Newton. Então, Isaac Newton foi o pai da mecânica clássica. Foi ele que definiu essas coisas. Então, a gente tem que Isaac Newton fez uma contribuição muito grande no universo científico, né? Ele é o pai da mecânica clássica. Então, ele está representado aí nesse universo aí. Muito bem. Aí a gente tem um segundo gênio chamado Albert Einstein. Vamos definir aqui o universo de Albert Einstein.
Albert Einstein vai definir um outro desenvolvimento científico. Ele vai criar, né, ele vai estabelecer a relatividade geral e a relatividade especial, ou relatividade restrita. Pastor, o que é isso? Ele vai dizer que aquilo que Newton falou não era bem do jeito que Newton falou. Só que o que ele propõe é que o que ele está definindo, que está ampliando o que o Newton desenvolveu, só é válido na velocidade ou perto da velocidade da luz. E a velocidade da luz é chamada de c. Então vou botar aqui um gabarito. C, velocidade da luz. Então, aqui nós temos Albert Einstein. Albert Einstein. Não sei se cabe aqui. Tá bom, né? Acho que não está tão ruim, mas não é o ideal, mas tá bom. Dá para a gente ler. Muito bem. Então, a gente tem que o que ele fez? Ele não destruiu, presta atenção nisso, ele não destruiu o que Newton falou. O que ele fez foi que ele ampliou. Ele pegou aquele universo, tá? E ele é como se ele desse uma visão maior. Entende? Então, dentro do universo onde Newton, vale a mecânica clássica, vale as leis de Newton. Mas quando a gente se aproxima da velocidade da luz, Einstein define que perto da velocidade da luz, ou na velocidade da luz, as leis de Newton já não funcionam. Vou colocar isso matematicamente. Vamos fazer uma explanação aqui matemática. É como se eu tivesse uma equação. O que é equação, pastor? Equação é uma matemática para definir alguma coisa. Por exemplo, você faz uso de equação no seu dia a dia. Ah, pastor, eu não faço uso de equação. Faz é que você não percebe. Por exemplo, quando você faz um café, você faz uma equação. Qual é a equação do café? Você tem água, você tem café e você tem calor. E você tem o açúcar, né? Então, estou definindo uma equação. O que é uma equação? É matemática isso. Eu tenho água, porque para fazer café tem que ter água. Eu tenho outro componente. Eu tenho que ter o próprio café. Eu tenho que ter calor, porque café frio não presta. Temos que esquentar ele para ele ser saboroso. E eu tenho que ter o açúcar para dar o gosto doce. Então, água mais café, mais calor, mais açúcar é a equação de café. De fazer um café, certo? Então, usando essa ideia de equação, a gente vê que Newton fez uma equação, por exemplo, vou usar aqui uma terminologia para você entender, estou usando bem simples, mas é só para entender. Vamos dizer que Newton definiu a equação sendo A mais B mais C. Né? Vamos dizer assim. E Einstein vem e ele não destrói isso aqui. O que Einstein vem, ele mostra e fala, ó, A mais B mais C, mas se aproximar da velocidade da luz, eu vou ter D. Ah, mas se eu estou numa velocidade muito abaixo da velocidade da luz, eu posso ignorar o D? Posso. Então quer dizer que ele não invalidou o que Newton fez. O que ele fez foi que ele ampliou, ele colocou um termo a mais. Só que perto da velocidade da luz, esse D aparece. Abaixo da velocidade da luz, esse D não aparece. É importante você entender isso. Então você vê que ele ampliou a equação, ele criou um universo maior, tá vendo aqui, ó, esse daqui vem até aqui, esse daqui já é maior. Então, cientificamente, é isso que acontece. Por isso que eu disse que a ciência não é a verdade, porque até então, Newton achava que o tempo era absoluto. Pô, pastor, mas o Newton foi um gênio, um dos maiores gênios, né? Ele e Einstein, eu considero os dois maiores que nós tivemos, né? Os dois maiores gênios. Mas você vê que mesmo sendo um gênio, ele definiu uma coisa que depois Einstein mostrou que não era como ele pensava. Ele definiu que o tempo era algo absoluto.
Para Newton, no tempo que Newton viveu, ele achava que isso aqui era verdade. Ó, a ciência se reescrevendo, ó, a ciência sendo ampliada. Olha Einstein pegando, não, Newton, você veio, você deu uma contribuição muito boa, mas eu vou contribuir, agora eu vou acrescentar. Eu vou pôr um termo na tua equação que você não considerou. Eu vou ampliar o teu universo. E aí o tempo que era absoluto se tornou relativo. Daí vem o termo, ou daí vem o nome das teorias que Einstein fez. As teorias que Einstein fez são chamadas de relatividade. Relatividade geral e relatividade especial ou restrita. Então foi essa a contribuição de Albert Einstein. Claro que ele fez muitas outras coisas. Ele definiu, por exemplo, o movimento browniano. Né? Se você quiser saber mais, aí entra na internet que tem vídeos no YouTube falando sobre isso. Nosso foco aqui é dar para você o conceito geral. Né? Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem vídeo na internet e a gente também pode gravar, se for o caso. Mas eu creio que dá para você ver aí no YouTube aí. Você pode ver sobre isso. Ele fez muitas outras contribuições. O efeito fotoelétrico, foi Einstein que descobriu essas coisas. Então Einstein, ele tem uma história linda, né? Se você pesquisar a vida dele, você vai ver que esse homem foi realmente um dos grandes, né? Foi um gênio da humanidade. Então aqui nós temos dois universos. O que eu desenhei aqui, só para a gente não perder, está aqui, ó, relatividade geral, mecânica clássica, e o que define o universo de Einstein, a base é a velocidade da luz. Né? Velocidade da luz. Aí vai acontecer, né? Eu preciso apagar aqui para colocar esse conceito para vocês. Estamos escrevendo bastante hoje no quadro, né? Mas eu preciso apagar aqui para a gente conseguir. Creio que já está registrado aqui, ó. Relativo, o tempo não é absoluto, né? Então a gente já registrou aqui a relatividade geral e a relatividade especial. Então vamos colocar aqui a continuação desse desenvolvimento científico. Aí veio uma outra ciência, uma ampliação da ciência, que eu estou desenhando por esse terceiro círculo. E nesse terceiro círculo é onde surge a física quântica. Olha que interessante. Você deve se lembrar, né? Você deve se lembrar que lá no nosso vídeo número 2, se você não viu, dá uma conferida lá. Lá a gente fala mais em profundidade sobre a física quântica. A gente dá até um experimento prático, a gente já citou isso no canal. Lá a gente fala do mundo quântico, o mundo clássico e o mundo quântico. Né? A gente faz uma comparação através de exemplos que nós não vamos colocar aqui. Você vai lá dar uma conferida, vai ampliar o teu entendimento. Então ele vem através de Max Planck, que era um físico austríaco, né? E ele vem, Planck, vou colocar o nome dele aqui, ó. Planck. Ele vem e define o que a gente chama de constante de Planck, ou constante H. Pastor, o que é isso? É uma constante, assim como no mundo de Einstein tem uma constante chamada C. O que é constante? É uma coisa fixa, um número que não varia. Né? Existe no mundo quântico uma constante que Planck descobriu, chamada constante H. Né? Então ele pega o universo de Einstein, né? Aqui estava Newton, Einstein amplia. Aí Max Planck, que foi o que descobriu a constante de Planck, ele vai criar um terceiro universo. Então vou representar aqui do lado, ó. A gente tem aqui o primeiro universo. Aqui a gente tem o segundo universo e aqui a gente tem um terceiro universo. São 3 universos que estão definindo a ciência como nós a conhecemos. Universo de Newton, mecânica clássica, para você fixar. Universo de Einstein, relatividade. E universo quântico, física quântica. Começou com Max Planck.
né? Ele definiu uma constante que é uma identidade, podemos dizer assim, do mundo quântico, né? Vai lá na nossa playlist, lição de episódio, melhor dizendo, de número 2, se você quiser conhecer mais. Só que existe uma diferença entre o que Newton faz, o que Einstein faz e o que acontece no terceiro universo da física quântica. Aqui, Newton está sozinho. Então, vou colocar aqui, vou escrever aqui, ó. Newton está só. Ele é um. Einstein está só. Ele é um. O mundo quântico, ele é inaugurado, vamos dizer assim, pela física da constante H. Só que o mundo quântico, ele tem vários colaboradores. Não foi uma pessoa só que acrescentou informações sobre o mundo quântico. A gente tem Schrödinger, Erwin Schrödinger, que era também austríaco. A gente tem a Heisenberg, né? A gente tem algumas pessoas que o princípio da incerteza, né? Só estou citando a questão de nomes. Então, a gente tem pessoas que aqui eu tenho vários, que vão contribuir. Começa com Max Planck, mas vai haver várias pessoas para contribuir. Diferentemente dos dois primeiros universos, onde tem uma pessoa e uma pessoa, aqui eu tenho várias pessoas, ou vários contribuidores, várias pessoas que vão acrescentar alguma coisa a respeito desse tema. Então, colocando isso cientificamente, antes da gente citar a Bíblia, o que a gente pode aprender aqui? Eu quero que você fixe o teu entendimento nisso que a gente vai colocar. Você vê que um cientista não está invalidando o outro. É como se fosse uma caminhada. Esse aqui anda o primeiro quilômetro, esse aqui continua a caminhada, anda o segundo quilômetro, e esse aqui anda a caminhada, andando o terceiro quilômetro, e a caminhada continua até hoje. Tem gente estudando fenômenos quânticos até hoje. Então, essa caminhada científica, ela é um caminho onde a gente vai vendo as pessoas que vão contribuindo nesse caminho, como uma escada, né? Esse aqui pula o primeiro degrau, estou dando outro exemplo para você entender. Esse aqui sobe o segundo degrau, esse aqui sobe o terceiro degrau e a escada continua. Então, 2 exemplos para você entender como é que a ciência é definida. A ciência é essa busca, é esse caminho, é esse progresso científico. Então, eles estão tentando usar a física quântica, já estão levando a física quântica para a área computacional. Eu falei do processador aí nos outros vídeos, né? Eles estão tentando fazer processamento quântico, eles estão tentando fazer várias aplicações em telecomunicações, transmissão, né? Através de entrelaçamento quântico, é uma tecnologia que eles estão tentando usar, e outras coisas que estão sendo pesquisadas. Então a estrada continua. Então o pessoal continua a desenvolver o caminho para que a ciência progrida, né? Para que a evolução ela seja revelada. E o que a gente entende? A gente entende que um está dando base para o outro continuar. É como uma corrida de bastão, um terceiro exemplo. Sabe aquela corrida da Olimpíada, que uma pessoa dá uma volta e passa o bastão para a próxima? Aí o segundo dá uma volta, passa o bastão para o próximo e assim vai, até chegar o último. Aqui o Newton passa o bastão para o Einstein passa o bastão para o Planck e que passa o bastão para os demais. E esse bastão está sendo levado para os outros que estão pesquisando até hoje. O que a gente tem no conceito bíblico? A mesma coisa, só que a Bíblia foi escrita primeiro. Olha que interessante. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente vê que Moisés, ou seja, um líder levantado por Deus, ele impõe sobre Josué, sobre ele, no caso Josué, que é o que está aqui, ó, as mãos. O que Deus está mostrando no texto bíblico? Que a obra de Moisés acaba, mas ele passa o espírito que estava nele para o seu sucessor.
né? Ele impõe as mãos, ou seja, a obra que ele tinha feito tinha acabado, mas ele vai passar esse legado, a palavra certa é legado. O que é legado? É tudo aquilo que ele fez. Ele vai passar esse espírito, como é uma parte espiritual, ele vai passar esse conhecimento espiritual, essa graça, né, vamos dizer assim, vai passar essa unção, podemos usar aqui uma palavra teológica, unção é aquilo que passa. Ele vai passar o espírito que estava nele para o seu sucessor. É o que está acontecendo aqui, ó. Só que aqui não foi através de uma unção, da maneira espiritual, foi através da herança natural do conhecimento que cada um passou para o outro. Então esse aqui passa, dá uma base para o Newton, para o Einstein continuar, esse aqui dá uma base para o Planck continuar, e o Planck dá base para os outros que vão vir na frente continuar. Então você vê que o conceito de algo sendo transmitido para a próxima geração, né, para o próximo líder, então Moisés vai transferir o espírito para Josué. Ou seja, Josué não começa do zero. Josué começa a partir do legado de Moisés. É o que a gente tem na ciência. Então você vê que o processo... Você pode falar, pastor, mas isso é tão óbvio. É óbvio, mas a gente não se dá de conta. Porque eu já vi gente, vou até colocar o comentário aqui para você, eu já vi gente falando que o que Einstein fala não presta. Na internet, inclusive. Pessoas escrevendo assim, destruindo a relatividade. Aí eu mandei um e-mail para essa pessoa e falei, você tá completamente enganado. Né? Escrevi para ele, aí eu acho que o cara se tocou. Falei, você está completamente enganado. Por quê? Porque o Einstein não veio para desfazer a mecânica quântica. Tinha coisa na mecânica quântica que o Einstein não entendia. Né? Exemplo, ele dizia que o entrelaçamento quântico é uma partícula que se comunica com outra instantaneamente. Isso é chamado de entrelaçamento quântico. O Einstein dizia que isso era um fenômeno fantasmagórico à distância. Por que ele falou isso? Porque ele não entendia como isso podia ser possível. Então, no universo de Einstein, isso não cabia. Einstein não entendia esse fenômeno. Ele entendia do que ele definiu aqui, relatividade geral, relatividade restrita. Então, por isso que teve que passar o bastão para alguém que ia continuar. Então, eu não preciso destruir o Einstein para falar de física quântica. E eu não preciso destruir o Newton para falar de relatividade de Einstein. Uma coisa não anula a outra, entendeu? Ela só amplia, só melhora. É como a evolução que a gente tem tecnológica. O equipamento que foi lançado 2 anos atrás, a princípio, ele tem uma certa qualificação. Aí a empresa vai lá, faz um aperfeiçoamento, lança uma nova tecnologia, lança o mesmo modelo, só que com coisas que o outro não tinha. Aí você vai dizer, pô, mas isso é tão óbvio. É óbvio, mas tem gente que achando que para falar de física quântica precisa desfazer Einstein, precisa destruir o que o Einstein fez. Isso não tem nada a ver. Então a gente tem que entender isso. Por exemplo, eu pego o legado dos meus antecessores e vou dar continuidade. Né? Então isso é importante a gente entender. E Newton sabia disso, né? Newton sabia disso. Olha a frase que ele diz. Ele diz assim, ó: se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Isaac Newton. Newton está dizendo assim, ó: se eu fiz o que eu fiz, é porque eu me apoiei, eu não comecei do zero, eu me apoiei no ombro de gigantes. Ou seja, a altura que eu comecei a construir não foi do chão. Eu estava apoiado em cima do ombro, ou seja, eu estava recebendo o conhecimento de outros que vieram antes de mim. Então, o que Newton declara aqui, sabiamente, né, é o que está escrito aqui na Bíblia. Ó. O conceito é o mesmo. Então, você vê que um grande gênio teve sabedoria para entender. Ele não é o fim e ele também não foi o começo. Ele estava apoiado no ombro de gigantes, ele deu a sua grande contribuição. Aí, quando ele morreu, veio Albert Einstein, se apoiou nos ombros dele e continua. E depois veio a física quântica e assim vai. Então a gente tem que entender como é que a coisa funciona. E quando a gente vai ver a definição da construção da igreja cristã, né, agora nós vamos falar do como Deus definiu a igreja cristã, a gente vai ter a mesma identidade. Vamos ver isso aqui? Nós vamos ver que Deus
ele tem para nós uma forma que a gente pode entender. Você vê que Deus ele diz assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Deus está definindo o quê? Deus está definindo a geografia, né? Aonde que o testemunho de Jesus, né? Porque cristianismo tem a ver com Cristo. Por que é Cristo? Porque é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, eu vou falar do Senhor Jesus, né? Eu vou falar de Jesus. Então, para ser testemunha de Jesus, Deus define uma geografia. Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Então aqui nós temos 3 universos científicos, aqui nós temos 3 universos teológicos. Então Isaac Newton, vou só botar a primeira letra para poder a gente comparar. Isaac Newton seria Jerusalém. Toda a Judéia seria o universo de Einstein. Vou colocar aqui. Toda Judéia. Samaria seria o universo da física quântica. Aí você vai dizer, não, pastor, mas tem uma 4ª região, confins da Terra. O confins da Terra é o que as pessoas estão fazendo até hoje. É esses que estão continuando a pesquisa, aqui é os confins da Terra. Porque apesar de termos 3 universos básicos, a pesquisa continua em todos os cantos do mundo. A gente tem pesquisa na China, tem pesquisa em outros países, pesquisa nos Estados Unidos, né? Pesquisa em Israel. Tem muitos lugares aí que se faz pesquisa. Então, essa 4ª região, confins da Terra, ela é uma região que não é definida. Não é que nem Jerusalém, Judéia e Samaria, que é uma coisa definida. Confins da Terra está falando que é vários lugares da Terra. Porque hoje nós temos pesquisa em todos os cantos da Terra, ou em muitos lugares. Tem pesquisador da Índia, tem pesquisador da Rússia, pesquisador de Israel, pesquisador da Alemanha, pesquisador na Itália e outros países aí, né? Não sei citar todos aqui. Na Inglaterra, Holanda. Então a gente tem 3 regiões definidas. A gente tem na física 3 universos definidos. E a 4ª região, como eu expliquei, é uma coisa indefinida, quer dizer, é o que está se descobrindo hoje. É o que se está pesquisando agora. Ok? Então você vê que existe uma estrutura científica, existe uma estrutura para Deus desenvolver o evangelho, a igreja dele. Então a gente vê uma similaridade, né? 3 regiões definidas, 3 regiões físicas definidas, confins da Terra, vários lugares da Terra, que é a continuidade contemporânea, atual. Então, creio que está dando para entender. Então tá aí, a gente tem o que eu desenhei aqui, a gente tem aqui no desenho. Os 3 universos e os confins da Terra que está ali. E a gente vê isso também, essa estrutura, a gente vê na definição dos nomes das pessoas responsáveis para o desenvolvimento do Evangelho. Então como é que a gente pode ver isso na Bíblia? Confirmando ou a gente vê uma identificação entre esses 3 universos e agora em relação às pessoas que Deus usou para fazer o seu propósito se cumprir. A gente tem que no centro, representando o primeiro universo, a gente tem Jesus. No segundo universo, a gente tem os apóstolos. Então aqui no universo de Einstein seriam os apóstolos. Lá Deus definiu regiões. Aqui Deus está definindo pessoas que Ele usou para fazer a expansão do seu propósito do Evangelho. Então a gente tem Jesus, depois vieram uma expansão, por isso que Jesus é um, aqui são 12 apóstolos, certo? Depois vai ser colocado 13, né? Porque o apóstolo Paulo vai ser não contemporâneo de Jesus, mas isso é uma outra coisa. Mas a princípio foram 12, né? Vamos colocar 12 apóstolos e depois a igreja como um todo, que é o terceiro universo.
Porque Jesus ensinou os 12, então Jesus é o primeiro. Os 12 ficou quando Jesus foi para o céu, para dar continuidade. Os 12 foram fundar a igreja, né, através do Espírito Santo, do evento do Pentecoste. Eles foram os responsáveis pela igreja, inicialmente, e a igreja começou a crescer, que é o terceiro universo, Jesus, os apóstolos e a igreja. E a igreja está crescendo, vai estar crescendo até o final, que é os confins da terra, né? Então a gente confirma que a estrutura é parecida, a estrutura é muito semelhante, tanto na questão da geografia, como na questão da identidade dos nomes, né? Aqui a gente tem nome: Isaac Newton, Albert Einstein e Max Planck. Então a gente tem uma identidade. E a gente vê que a gente vai perceber que essa identificação ela vai estar de acordo com a manifestação de Deus. Por quê? Porque a gente tem o Pai, a gente tem o Filho e a gente tem o Espírito Santo. Primeiro universo representado pelo Pai, estou falando agora da divindade. Segundo universo representado pelo Filho. Terceiro universo representado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e a igreja, que está em toda a terra, é o quarto universo, que é o confins da terra, como a gente leu. Então a gente vê que até a manifestação de Deus segue essa trilogia. Tanto na geografia, tanto na instituição dos nomes das pessoas responsáveis que Deus colocou, como a própria manifestação de Deus neste ambiente terrestre, né? E nesta condição de nos revelar a sua pessoa, vem através de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Quem que é o confins da terra? A igreja. Então a gente entende que a igreja vai ser usada pelo Espírito Santo para poder levar o evangelho ao confins da terra, que seria a continuação, a expansão. E aqui a gente pode entender uma coisa. Jesus, ele pode nos usar para muitas pessoas, mas a gente tem que entender, e eu vou colocar esse conceito no quadro aqui, nós vamos pegar isso aqui e vamos colocar no quadro. A gente tem que entender que nós podemos ser vários. Por quê? Porque a gente representa a quarta região. A gente representa o confins da terra. Nós somos essa identidade. Só que Jesus, ele é único. Ele é o segundo universo. Aqui, né? Jesus, né? Que está aqui identificado com o universo de Einstein, ele é único. Então a gente vai ver que Jesus, a identificação dele, ele é único. Nós somos muitos, mas ele é único. Então isso é importante você gravar. Por isso eu coloquei aqui, tem um pregador pregando para uma multidão, só que quem está usando ele é Jesus, né? Então ele pode deixar de ser pregador, mas Jesus é o fundamento, é a fundação do evangelho, né? Então tá aí, Jesus é único, nós somos vários. E por que a gente está falando sobre isso? Porque se nós somos vários e Jesus é um só, Jesus é maior do que nós. Concorda comigo? Se ele é único, e eu, mais o meu irmão, mais o outro cristão, mais todos os irmãos que são expressão dele, nós somos vários, nós somos muito menores do que ele. Então nós somos, perto dele, pequenos. Nós somos pequenos, porque a nossa reunião de todos nós está para representar ele. Então significa que ele não usa um só para representar ele, ele usa multidões ou milhares e milhares, milhões para representá-lo. Quer dizer que ele é sobre nós, porque se um representasse ele, significa que é igual. Mas se ele usa milhões, né, para representar a sua pessoa, significa que ele é grande e nós somos pequenos. Ele é o Senhor, nós somos os servos.
Então isso é um conceito que você vai gravar, você vai ver na ciência, isso vai aparecer. E onde a gente começa a ver isso? A gente começa a ver isso na constituição do átomo que a gente falou. O que a gente tem no átomo? A gente tem uma coisa que está no centro. Olha que interessante. A gente tem algo no centro. Quem é esse algo no centro? Nós poderíamos colocar Jesus. Tá? Poderia representar o núcleo, poderia representar Jesus. Poderia representar o Pai, poderia representar o Espírito Santo, que os três são iguais, né? A identidade dos três é diferente, mas a essência é a mesma. Então é só uma representação. Então vamos dizer que Jesus está aqui, no centro. E você tem partículas muito pequenas girando em volta. Olha como é que Deus constitui a matéria, aquilo que dá origem às coisas. E essas coisas pequenas que estão girando em volta, somos nós. Então você tem um núcleo e você tem algo que gira em torno do núcleo. Pega o conceito aí. Você tem um núcleo e você tem uma coisa que orbita em função do núcleo. Ou seja, não é o núcleo que orbita em função da extremidade, é o contrário, é a extremidade, o elétron, que está girando em volta do núcleo. O que é isso? É a representação de Jesus e da igreja. Jesus é o núcleo, ele é o Senhor, ele está no centro, ele é a pessoa principal e nós somos muitos, girando em volta. Não é essa a estrutura que Deus usou para criar as coisas? É a estrutura que ele estabeleceu na igreja. Por que ele é o Senhor da igreja? Ele é o núcleo. Lembra que eu falei lá nos episódios anteriores, eu falei do núcleo lá no jardim? Nós falamos sobre isso. O núcleo, o driver, lembra lá? Se você não viu, assista lá os episódios anteriores, episódio 6, episódio 5, se não me engano, entre um desses aí. A gente falou que existe o núcleo e existe o driver. O driver estava sendo instrumento para manifestar a vontade do núcleo. Está confirmando. Então a gente tem aqui no centro o senhorio. É Jesus. Nós temos em volta os elétrons orbitando em volta do núcleo. Ah, pastor, mas é necessário que assim aconteça? É necessário, tanto cientificamente como espiritualmente. Percebe isso? Por exemplo, se o elétron não orbitasse em volta do núcleo, como é que haveria de acontecer as ligações químicas? Você que é da área da química aí, você que é da área da parte da interação entre as moléculas, entre os compostos, você pode confirmar isso até para quem não entende. Por exemplo, você pega, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você pega um determinado tipo de material, né, e você mistura ele com outro material. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu vi na universidade. Você vai, por exemplo, o aço. Né? O que é o aço? O aço é a mistura do ferro mais carbono. Você pega o ferro, ele é forte, ele é duro. Se você quer fazer um material mais duro, você vai ter que pegar esse ferro e vai ter que misturar ele com carbono. Carbono é o que tem no lápis, por exemplo. Né? O material. E aí quando eu misturo ferro com carbono, eu produzo o aço, que é um material diferente do ferro. Certo? E para isso acontecer, para a mistura dar certo, tem que ter o núcleo e tem que ter o servo. Tem que ter o Senhor e tem que ter o que está em volta do Senhor. Percebe? Na igreja, para que haja ligação entre a gente e para que haja ligação da gente com aqueles que Deus quer buscar, para que haja uma ligação, que no caso não é química, mas é uma ligação espiritual, né? Estou comparando. O modelo é que tem que ter um núcleo e tem que ter a extremidade, tem que ter aquele que serve o núcleo. Isso funciona, é colocado logo por Deus no modelo da criação e isso funciona no modelo da igreja. Por que na igreja tem um pastor? Né? Vou falar até aqui da minha condição aqui, como líder da igreja. Por que tem que ter o pastor como líder e tem que ter as ovelhas para ouvir o pastor e também, entre outras coisas, obedecer o pastor?
Porque o pastor e a igreja é a mesma coisa de Jesus para a igreja. O pastor representa Jesus como núcleo e a igreja representa os elétrons em volta do pastor. Claro, estou falando um pastor digno, né? Um pastor que faz a vontade de Deus. Estou falando qualquer pastor, né? Não é qualquer sacerdote que pode assumir essa condição. Estou falando daqueles que realmente fazem a vontade de Deus. Mas você vê que há uma organização. O que eu quero passar para você é isso. Ó. Existe uma ordem, tanto na ciência como na fé. Você está vendo em vários exemplos, né? lá na geografia, lá nas pessoas, lá na divindade. Agora você está vendo no modelo do átomo. Existe um núcleo, existe uma coisa que está em volta, que tem que ser pequena. Porque o elétron, a carga dele é igual à do núcleo, mas ele é quase 2.000 vezes mais leve que o núcleo. Ele é menor no sentido de massa. Então, o peso de um pastor é maior do que o peso de uma ovelha. Assim como o peso de Jesus é maior do que o pastor e as ovelhas junto. Faz sentido? E tem gente que não quer respeitar a autoridade, né, nesse sentido. Mas tudo tem um porquê. Os elementos só se combinam, só dá certo a natureza, porque tem senhor e servo. Ah, não, somos todos iguais. Então faz um átomo com todo mundo igual, vamos ver se vai ter reação química. Vamos ver se você vai conseguir fazer aquele cafezinho gostoso de manhã, porque ali está uma combinação do pó com a água, com o açúcar, para que eles se combinem, para que haja a interatividade, para que os materiais se combinem, para que a natureza funcione, para que o meu organismo possa processar o alimento, possa retirar os nutrientes. Tudo que eu como é átomo, é feito de átomo. Então é por causa da estrutura do átomo que as coisas funcionam, é por causa do Senhor e do servo que as coisas funcionam. Se a gente desfizer essa ordem, como muitos aí estão querendo, não vai haver natureza. O mundo vai acabar. O mundo acabaria, melhor dizendo, né? Então, você vê que essa estrutura não é porque Deus quer humilhar o outro e quer se prevalecer, ou quer se engrandecer no sentido de ser autoritário. É porque as coisas têm uma forma para que as coisas existam. Estou dando bastante ênfase para você entender, né? Para você entender que existe um porquê nas coisas. Muito bem. Agora, se nós colocar Jesus, para nos dar o exemplo, ele é Deus também, mas ele veio na Terra não para ser Deus. Ele veio na Terra para nos ensinar a ser esse elétron aqui. Então, ele vai fazer o quê? Quando ele desce aqui, ele vai fazer o papel de elétron e Deus Pai vai fazer o papel de núcleo. Deus Pai vai ser o núcleo e Jesus vai estar orbitando em volta da vontade do Pai. Ah, pastor, mas se ele é igual ao Pai, por que ele faz isso? Ele faz isso porque a gente tem que ter um modelo. Eu não estou falando da arquitetura, não estou falando do modelo, um modelo aqui, ó, uma estrutura. Como é que a gente ia aprender como fazer se a gente não tivesse alguém para nos ensinar? Então é por isso que Jesus, ele veio para estar em volta da vontade do seu Pai. Olha o que diz aqui, ó, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem, ele está se revelando agora com uma identidade de filho. Apesar dele ser Deus, ele está se manifestando não como Deus, mas ele está se revelando como Filho do Homem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que interessante. Ele veio para servir. Ele está funcionando como o elétron que serve ao núcleo, serve ao Pai. Interessante, né? Perfeito. Então, está aí o modelo bíblico e o modelo da Escritura. Detalhe, vale ressaltar, eu já falei isso num dos episódios, a Escritura foi escrita, no caso dos Evangelhos, há mais de 2.000 anos. Tá? A natureza existe desde que Deus a criou. Então Deus é o que tem o direito autoral, o design house. Eu falei sobre isso nos episódios.
Se você não viu, vai lá dar uma conferida. A gente fala com mais detalhes sobre isso. E a gente pode fazer uma pergunta. O que é o átomo? O que é o átomo? O átomo, para você entender de uma linguagem simples, o átomo seria a constituição base para você construir qualquer coisa. Por exemplo, eu vou fazer uma parede. Qual é o elemento básico para mim fazer uma parede? Eu preciso do tijolo. Sem o tijolo não tem parede. Qual que é o elemento básico da parede? Usando um exemplo grande para a gente entender. É o tijolo. Se eu for construir uma salada de fruta, qual é o elemento básico da salada de fruta? As frutas. Que eu vou colocar, os pedaços de fruta que eu vou colocar. Qual que é o elemento básico da natureza? Que a gente, é o tijolinho que a gente pode construir todas as coisas. O átomo. Eu tenho um material ferro, é feito de átomo. Eu tenho uma barra de madeira, um pedaço de madeira, é feito de átomo. Eu tenho o material plástico, é feito de átomo. Tudo é feito de átomo. Né? Basicamente, tudo é feito de átomo. Existe um estado da matéria que não é físico, que é o condensado de Bose-Einstein, mas ele também tem átomo, né? Porque ele é ionizado, ele também tem átomo. Me veio aqui, mas não é relevante para o nosso conceito aqui. E falando a respeito do tamanho do átomo, vamos pensar nisso aqui, vamos chegar neste conceito. Lembra que eu anotei que para que eu esteja em volta do núcleo eu tenho que ser pequeno. Presta atenção nisso aqui que a gente anotou. Se a gente pegar a matéria, né, se eu pegar qualquer elemento químico e eu tivesse uma faca, vamos usar esse exemplo, e eu fosse pegar esse elemento e eu fosse cortando até eu chegar na menor estrutura que define o elemento químico. Se eu conseguir dividir a matéria, dividir, eu vou chegar que o tijolinho da matéria é o átomo. Entende isso? Tá, pastor? E quantos átomos tem, por exemplo, num grão de areia? Quantos átomos estão dentro de um grão de areia? Aí eu fui pesquisar, né, para poder tirar essa informação. Fui lá no Google, inclusive. E se vou até apagar a equação aqui, a gente já entendeu, né? Se a gente for colocar isso em número, olha que interessante. Se a gente for colocar isso em número, deixa eu só reforçar aqui o universo aqui que eu meio que desfiz, né? Pronto. Se a gente for colocar isso em número, se eu tiver, por exemplo, 1 milhão, eu tenho 1 e 6 zeros. Eu tenho só 6 dígitos aqui, ó, de zero. Isso é 1 milhão. Agora, sabe quantos átomos tem dentro de um grão de areia? É como se eu tivesse o número 5,6 e aqui atrás eu tenho 306 zeros. Não dá nem para escrever, né? Como se eu tivesse 306 números zeros. Se com 6, que é 6 zeros só, se com 6 eu já tenho 1 milhão, como é que eu vou descrever esse número aqui? 5,6 mais 306 zeros. É tanto átomo que não dá nem para descrever. Se eu pegar uma folha de caderno, não cabe a quantidade de zeros. Né? 1 milhão já é um número grande. Né? 1 milhão é 1000 vezes 1000. 5,6 com 306 zeros atrás. Num grão de areia. Num grão de areia. O que a gente entende? Se tem tanto átomo, se tem 306 zeros, que eu não sei nem dizer esse número para você. Se tem tanto átomo incontável, né, praticamente incontável, num grão de areia, significa que o átomo, a conclusão imediata é que o átomo é muito pequeno. Olha aqui, ó. Significa que o átomo é muito pequeno. Por quê? Porque tem 306 zeros atrás do 5,6. Num grãozinho de areia, que já é bem pequeno, né?
Então, é tanto átomo que tem, por exemplo, num grãozinho de areia, que não dá nem para contar. Não dá nem para avaliar. Olha o conceito que eu coloquei para vocês, que a gente é pequeno, perto de Deus, que é o núcleo, perto de Jesus, que é o núcleo, né? E a natureza está provando a mesma coisa, né? O átomo, que é o tijolinho que Deus fez para criar todas as coisas, ele é muito pequeno, extremamente pequeno. Que coisa interessante, pessoal. E por que isso é interessante? O que Deus quer ensinar aqui para nós? Ele quer ensinar para nós, né, aqui é o desenho do átomo, as 3 partículas, no núcleo tem prótons e nêutrons, e na extremidade tem os elétrons. Deus quer ensinar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, o que ele usou para criar? Ele usou o átomo. Então, eu já tenho falado, mas é só para você entender e retificar o conhecimento aí. E se Deus usou uma coisa tão pequena para criar tudo, significa, olha o modelo, olha o conceito, significa que para ele me usar para criar alguma coisa, eu também tenho que ser pequeno. Se eu for grande, Deus não vai poder me usar para criar alguma coisa. Por quê, pastor? Porque cientificamente, para Deus fazer a criação de alguma coisa, ele fez o átomo que tem 306 zeros depois desse número, né? Porque o átomo é é a menor partícula que constitui basicamente os elementos químicos. E essa partícula é tão pequena, por ela ser pequena, que Deus usou para criar. Por isso que deu para criar tudo com átomos. Né? Átomos diferentes, mas a constituição básica é elétron, próton e nêutron. Então, se eu não for pequeno, Deus não pode me usar para criar. Entende isso? Se eu for grande, Deus não pode me usar para criar. Então quer dizer que é um conceito científico, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é o tijolinho que ele usou? Os átomos. O que ele quer ensinar para nós? Que nós temos que ser pequeno, temos que estar dentro do princípio de ser pequeno, que a gente já havia visto, para que Deus me use para criar. Interessante, né? Você vê, é científico e é espiritual. É científico e é natural. E é espiritual, perdão. Então, maravilhoso. E a gente vai falar de algo aqui, né? Eu vou ter que reescrever isso aqui em cima para vocês. Vou colocar, hoje nós estamos usando aqui a lousa bastante, né? Mas isso é bom. Vamos escrever isso aqui, ó. Que é um conceito que nós temos que entender. Detalhe, acho que você já percebeu isso, né? O átomo tem três partículas diferentes. Você vê que o universo científico e os universos bíblicos também tem 3 partículas, assim como Deus se manifesta em 3. Então isso é algo que dá para entender. Eu coloquei aqui, pessoal, que a energia, segundo Albert Einstein, ela é manifestada pela massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Tá? Ela é a massa, o peso de um determinado material dos átomos, da união dos... Por exemplo, um grão de areia pesa quanto? Pesa 2 gramas. Então a massa aqui é 2 gramas. Aí eu vou colocar ela em quilo, né? Porque no sistema internacional é tudo em quilo. Então eu tenho que colocar ela em gramas, seria 0,002, né? Usando essa ideia para você. Velocidade da luz ao quadrado. O que é a velocidade da luz ao quadrado? A velocidade da luz ao quadrado, eu vou reescrever aqui, é 89.875, 517, 873, 681, 764. Quase que não dá para escrever aqui, ó. 89.875, 517, 873, 681, 764. Esse número aqui, isso aqui é o C. Quanto é que é o C, pastor? Não sei o que é C. O C, vou botar um número para você aqui. O C, ele é 299, 76... Deixa eu pegar aqui, acho que eu tenho na sequência aqui. Deixa eu ver aqui, só para não me falhar aqui. Deixa eu ver.
792, lembrei, 792, 458 metros por segundo, tá? Então, o que é isso aqui, pastor? Isso aqui é o C. O C, né, de cabeça eu lembro, é 299, 792, 458 metros por segundo. Velocidade da luz, tá? Tem 9 dígitos, tá vendo? 299, 792, 458. Isso é o C, aqui ó, velocidade da luz. Como a energia é definida por massa vezes C elevado ao quadrado, o que é C ao quadrado? É C vezes C. Então, o C ao quadrado aqui, né, se a gente for colocar aqui, ó, é a mesma coisa. Vou escrever aqui para a gente não borrar lá. C ao quadrado é igual a C multiplicado por C. C vezes C, né? O pessoal na faculdade não usa mais o X, eles usam o ponto. O ponto é o vezes, tá? Isso aqui é igual o vezes que a gente aprendeu na escola. Eles usam o ponto para não confundir com o X, quando eles usam o X como uma representação de uma variável. Isso aqui não importa, só estou colocando para vocês entenderem que o que é o ponto? É o vezes, esse vezes esse. Então, C ao quadrado é C vezes C. Quando a gente faz esse número vezes esse número, dá esse número grande aqui, ó. Certo? Que aí dá um número bem maior ainda do que esse. Então, isso aqui é o quê? C ao quadrado. Agora, para mim entender a energia, para mim definir a energia, eu preciso multiplicar o C ao quadrado, que é esse número aqui, vezes a massa. Então, eu vou pegar uma quantidade de massa e vou multiplicar por esse C ao quadrado, que é esse número grande, e eu vou achar o resultado. Qual é o resultado que eu vou achar? Eu vou achar a energia. Certo? Então, eu creio que não tem muita dificuldade. Agora, o que eu quero frisar aqui, o que a gente pode entender aqui? Você percebe que esse número aqui é muito grande, muito, muito grande. C ao quadrado é muito grande. Tá? Vou até botar uma seta aqui. Isso aqui não é o resultado, isso aqui é o C ao quadrado. C ao quadrado é isso aqui, ó. Então, o C ao quadrado é um número muito grande. Para nosso dimensionamento, o C ao quadrado é muito grande. Esse aqui tem 9 números, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dígitos tem esse número aí. É um número muito grande. Né? É um número muito grande. Se eu fosse falar ele, deixa eu ver se eu pego aqui, é milhão, bilhão, trilhão, 89 quadrilhões, 875 trilhões, 517 bilhões, 873 milhões, 681 mil, 764. Então, coloquei aqui em quadrilhão, trilhão, bilhão, milhão, né? Número gigante. Então, para mim ter uma dose de energia, se esse número aqui é muito grande, esse massa tem que ser um número pequeno. Concorda comigo? Porque se esse número é muito grande, eu botar um número grande aqui, a energia vai ser tão grande que ela vai destruir tudo. Observa só. Vou repetir para você que talvez não está entendendo. Se eu tenho um número muito grande, e eu multiplicar esse número muito grande por outro número um pouco grande, se eu colocar aqui 1, vai dar um número, se eu colocar 1 vezes isso, vai dar esse número. Isso aqui é muita energia. Essa energia, ela vai destruir tudo. Ela vai destruir tudo. Concorda comigo? Então, para mim conseguir ter uma energia, presta atenção nisso, para mim ter uma energia controlada, para mim ter uma quantidade de energia que eu possa dominar e não destrói tudo, o M, que é o que está aqui, tem que ser pequeno. Por isso que nós temos que ser pequeno, porque nós somos a massa. Você não tem corpo, você não tem, diferentemente dos anjos, a gente não tem matéria. Matéria é massa, tá? Fisicamente é massa. O anjo só tem espírito, só tem energia, ele não tem massa. Nós temos massa. Nós temos corpo, alma e espírito, né? Segundo a Bíblia, somos com essa identificação.
Então a massa que representa a minha vida e a sua, ela tem que ser pequena. Por quê? Para que a energia não seja tão grande, não seja uma coisa destrutiva. Pastor, me dá um exemplo, pastor, eu quero entender isso aí melhor. Quando você já deve ter pesquisado aí, se você já pesquisou, se você não pesquisou, pesquise. Quando você ouve falar, por exemplo, da Segunda Guerra, lá na Segunda Guerra lançaram 2 bombas. Lançaram 2 bombas. Eles colocaram aqui na massa, só para você saber, eles colocaram cerca de 1,5 kg. Vou colocar aqui em algum lugar aqui que eu possa escrever. Eu vou colocar aqui, ó, a massa foi 1,5 kg. Ah, pastor, 1,5 kg não é nada. 1,5 kg eu carrego na mão. Para nós não é nada. Mas se eu botar 1,5 kg multiplicado por esse número muito grande, a energia é muito, muito grande. Vai dar ainda mais do que isso aqui, porque é 1,5 vezes isso aqui. Essa energia foi tão grande que na hora que ela bateu, que a bomba explodiu, ela destruiu uma cidade, matou tudo. Bateu no chão, 70 mil pessoas imediatamente morreu. Então quer dizer que energia demais, ao invés de ser bom, se ela não estiver sob controle, ela se torna uma coisa destrutiva. Ela se torna uma coisa que vai fazer mal. Por exemplo, se você pegar um carro que anda 200, se você der 400 e você está andando, aí você está botando mais energia, não está? Pode ser que numa determinada pista você não consegue frear, o carro perde aderência e você capota e você morre. Então quer dizer que a energia demais destrói a gente. Está percebendo? Então, para que essa energia seja controlada, a massa tem que ser pequena. Eu fiz uma conta aqui, só hipotético, eu coloquei aqui, ó, 0,001. O que é 0,001? Eu coloquei em quilo, porque a unidade do sistema internacional é quilo. Isso aqui é 1 grama. Aqui botaram 1,5 kg nessa bomba que eu falei. Aqui tem 1 grama. Pastor, mas 1 grama não dá nem para pesar, não dá nem para sentir no dedo. Pois é, 1 grama vezes esse número aqui, ainda assim dá um número muito grande, ó. Dá um número aqui, ó, que você está enxergando aqui, eu creio que você está enxergando. Eu peguei esse número aqui e botei a vírgula aqui. Ainda assim é muita coisa. 1 graminha só dá tudo isso. Então, o que a gente percebe? Que para que a energia seja controlada, eu preciso que a massa seja pequena. Para que você tenha a energia de Deus de forma controlada, que vá fazer o bem para as pessoas, a sua massa, você como cristão, tem que ser pequeno. Por quê? Porque você vai ser multiplicado por C ao quadrado. Entende isso? Entende? Vou dar um exemplo aqui. Né? Vamos dizer que tu em algum momento tem que dar um corretivo em alguém. Né? Um filho lá, por exemplo, fez uma coisa lá, tu vai lá, tu dá uma palmada nele, né, para corrigir ele. Se tu der a palmada forte demais, tu pode matar ele. Se tu der a palmada numa medida boa, tu pode educar. Né? Não estou incentivando ninguém a bater em filho aqui não, calma. Estou mostrando que às vezes a gente precisa usar um pouquinho mais de energia para chamar a atenção daqueles que precisam ser corrigidos. Né? Isso aí é uma coisa que acontece e pode acontecer. Não estou querendo incentivar ninguém a bater em ninguém, fique tranquilo. Mas se eu usar energia em algum momento que eu precise de mais energia, por exemplo, estou com pressa para chegar no lugar, eu vou precisar pisar mais no acelerador. Mas se eu pisar demais, eu não vou chegar, eu vou bater e vou morrer. Ou vou bater e vou me acidentar. Então, estou mostrando para você que a energia fora de controle, ela destrói. Fora de contexto, ela não faz bem, ela faz mal. Você está tomando banho, não está? Estou dando vários exemplos aqui para você entender. Você tem uma temperatura lá na água. Vamos dizer que seja 80 graus, eu não sei exatamente qual é a temperatura que a gente toma banho. Mas seja uma temperatura aí de 60 graus a 80 graus, eu não sei exatamente. Se essa temperatura for 100 graus, você não toma banho, você é queimado.
Você vai ser cozido no banho. Então, quer dizer, temperatura preciso no banho. Mas se for demais, faz mal. Certo? Então, é o conceito que eu estou mostrando para vocês. Estou dando vários exemplos práticos para vocês entenderem. Para que a energia seja controlada, se esse número é muito grande, eu preciso que esse número seja pequeno. Para que a energia seja boa. Quem está entendendo? Eu creio que está entendendo. Né? Esclarecido em vários exemplos aqui, eu creio que você está compreendendo. E era isso que Deus ensinava para que a massa seja pequena, assim como o átomo é pequeno, né? Já falamos que Deus para criar usa um negócio pequeno, você precisa diminuir. E Deus levava a oferta, e a oferta era consumida pelo fogo. O que acontecia com a oferta? A massa dela diminuía. Diminuía tanto que virava cinza. A gente falou isso lá no episódio. Então a massa ela era diminuída. Pastor, o que tem a ver? É bíblico, é espiritual e é científico. A massa tem que diminuir para que a energia seja boa. Olha o conceito da oferta sendo queimada. Percebe isso? Então está consumindo a oferta, está perdendo massa. E quando perde massa, o M fica pequenininho. O M fica 1 grama. Pastor, mas 1 grama não dá para nada. Multiplicado por esse número dá uma energia muito grande ainda. Então o conceito você está entendendo. João 3,30, a Escritura vai dizer: convém que ele cresça, energia, né, na multiplicação, isso aqui vai crescer, vai ser grande, e que eu diminua, a massa pequena. O próprio verso é pequeno, percebe que o verso é pequeno? O verso é curto, porque tu está apontando para a massa pequena. Convém que ele cresça, ele, e que eu diminua. Para quê? Para que não haja uma energia extrapolada e não haja destruição. Porque muitas pessoas vão se perder, porque eles querem ser muito grandes. Pastor, você está dizendo que Deus não pode me fazer uma pessoa destacada? Não, você pode ser destacado no sentido de Deus te fazer até uma celebridade. Tu pode ser essa pessoa, se Deus permitir, né? Se Deus abrir os teus caminhos e tu tiver uma coisa aqui que não seja contrário a Deus, né? Por exemplo, Einstein, Newton foram celebridades, né? São até hoje conhecidos como pessoas grandes. Mas a pessoa ela pode ser grande no que ela representa, mas no que ela sente, em como ela se coloca para Deus, ela se torna mais humilde. Ela se torna, como Newton falou, Newton foi humilde naquela frase. Ele disse assim: eu só cheguei onde cheguei porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Ele está dizendo assim, ó, não fui só eu. Ele não está crescendo, ele está diminuindo. Eu me apoiei no ombro dos gigantes, ou seja, os gigantes foi aquele que veio antes de mim. Então você vê que Newton já estava diminuindo a sua massa, mesmo sendo um grande Newton, um grande cientista. Estava diminuindo o M. Né? Então a gente vê que se confirma. João 8,12. Jesus diz assim, de novo lhes falava dizendo, eu sou a luz do mundo. O que é luz? Energia. Então Jesus se confirma como energia. Né? Ele é a luz do mundo. Então se confirma como energia. Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz o seguinte, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. Sal da terra. E na alimentação, na hora que você pega o teu prato, você não vê o sal. Concorda comigo? Quando você alimenta alguém, que você serve um prato para alguém, que é salgado, você não vê o sal. Em outras palavras, o sal está ali, mas ele não está sendo visto. Por quê? Porque o grão de sal é pequeno, a massa se torna pequena. Está presente, mas não é percebido, é pequeno. Mas mesmo sendo pequeno, multiplica pelo C, a energia fica grande. Mesmo o sal sendo pequeno, mas não, porque não pode ser visto,
o sabor do alimento você nota. Vou traduzir para você de uma outra forma. Quando eu sou pequeno, que eu não sou visto, como o sal do alimento não é visto, multiplicado pelo C ao quadrado, a energia, que é o sabor, continua aparecendo. Por quê? Porque apesar do sal ser muito pequeno, não ser visto, o C é muito grande. O C ao quadrado, perdão. O C ao quadrado é muito grande. Então quer dizer que para você ser percebido, você não precisa ser grande. Olha o detalhe, você percebe o sal? Você vê ele? Não vê, mas você não percebe que ele está ali? Se ele não estiver ali, não tem gosto de nada. Ele tem que estar ali, você vai perceber que ele está ali. Mas eu não vejo ele, mas não precisa ver, você precisa sentir. Concorda comigo? Ele não pode ser insípido, certo? Porque é sem sabor. Se eu tirar a massa daqui, 0 vezes C ao quadrado dá quanto? 0. Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então tem que ter um pequeno, mas tem que ter um valor aqui. Então você e eu somos esse valor. Nós temos que ser pequeno, mas como nós vamos ser multiplicados por C ao quadrado, a gente vai ser notado, sem fazer força. E aqui vai um recadinho para quem trabalha muito com esse negócio de rede social. Eu estou sentindo de falar isso aqui para alguém. Rede social é bom desde que você saiba usar. Porque rede social está trabalhando no teu coração para você fazer ficar grande. Para você ter muito like, muita curtida. Pastor, mas isso não é bom? Depende. Às vezes, a quantidade de pessoas que te segue te faz crescer. E essa energia para você mesmo vai ser destrutiva. Às vezes, é melhor ficar no anonimato. Esse aqui ser um sal. Ninguém te percebe, mas você vai aparecer sem ser visto. Percebe isso? Então, a gente tem que entender. Por que eu vou colocar um conceito aqui para quem é mais da fé, agora eu vou falar mais teologicamente. Por que o diabo virou diabo? Porque ele se engrandeceu. Só que ele virou uma energia grande. Aconteceu que ele se destruiu. Pastor, mas diabo não tem massa. Mas eu não estou falando agora do equacionamento só no mundo físico. Eu estou falando e levando esse conceito para o mundo espiritual. Por que os anjos que ficaram com Deus, até hoje, eles se submetem a Deus? Porque eles se tornam pequenos diante de Deus. Eles reconhecem a sua inferioridade diante de Deus. Por isso que a energia deles é boa. O que Deus está mostrando é que a grandeza, fora de contexto, ela te destrói. A grandeza, fora de contexto, ela te destrói. Vou dar outro exemplo aqui, mas está vindo na minha cabeça aqui. Água é bom? Se eu perguntar para alguém aí, água é bom? Se você parar para meditar, água é ótimo. Por quê? Porque a água é o elemento crucial para a vida. Tá bom. E se eu te jogar num oceano e você não tem boia, não tem nada? A água é bom, não é? Mas se eu botar você no oceano, tem água demais, tem massa demais. O que acontece? Você morre. Ah, pastor, mas o peixe está dentro da água e não morre. Mas o peixe foi feito para aquele ambiente. O peixe foi preparado para viver ali, ele veio dali. Então eu disse que grandeza fora de contexto. O contexto do peixe é o mar, o teu contexto não é. A gente não foi feito para determinadas coisas. Assim como os materiais da natureza são diferentes, assim também, falando espiritualmente, as criaturas foram feitas para ambientes e para propósitos específicos. Se eu pegar você da terra e colocar dentro de um ambiente que não é o teu, você morre. A água é bom, mas água demais mata, morre afogado. Fogo é bom, cozinhando a tua comida, mas fogo demais te queima, te mata. Ah, pastor, mas fogo é energia, mas energia demais, fogo, te destrói. Percebe isso? Tudo que for demais, estraga. Se você tem alguma coisa que é bom até certo ponto. Dali para frente, fama para algumas pessoas demais vai te estragar. Então, estou citando aqui alguns exemplos para você entender. Por que às vezes ser pequeno, ser até se Deus der,
ser até uma pessoa ilustre como foi Isaac Newton, ser tão grande, né, diante da ciência, ele é uma das pessoas mais reconhecida, mas ele soube reconhecer que ele estava apoiado em ombro de gigante. Você vê, ele não se engrandeceu, ele engrandeceu quem veio antes. Massa pequena. Percebe isso? Então, só para a gente esclarecer. Então, aqui está o versículo, ó. Vós sois a luz do mundo. Então, nós somos energia. Segundo Jesus, ele nos chamou para iluminar as pessoas. Luz é energia. Então, ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, a gente tem que ser energia, tem que se manifestar como luz. Só que a gente tem que ser energia na medida certa. Para que isso aconteça, o M tem que ser pequeno. Creio que está dando para entender, né? Aí a matemática aqui é muito fácil, muito simples. Não tem o que colocar. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para hoje. Né? Estamos agradecendo mais uma vez aí o pessoal que tem compartilhado, o pessoal que tem visto. Se você conhece pessoas que não são da nossa fé e que porventura vão se interessar pelo conteúdo científico, faça propaganda, né? Leve esse conteúdo adiante, evangelize através da ciência, através desse canal, porque nós temos que fazer, né? Como está escrito aqui, ó, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Quer dizer, a gente não tem que esconder aquilo que Deus já edificou. Aquilo que Deus já nos deu, nós temos que mostrar para que sirva, né? Para alcançar pessoas, para edificar outras pessoas. Tá bom? Então era esse o recado que eu tinha para hoje. Agradeço mais uma vez aí aos irmãos e também às pessoas que estão aí nos prestigiando. Um grande abraço e Deus vos abençoe.